Olá, boa noite! Tudo bem? Vamos ver quem vai entrando. Quem for visualizando já o vídeo, recebendo a notificação, já vai compartilhando aí com seus amigos a live. Letícia já entrou e eu já vou chamar a Letícia. Vamos lá, Letícia. Olá! Olá! Vou afastar para ficar melhor. Coisa Tudo jóia? linda! Que Tudo, saudade! tudo ótimo. Já vou dizer que estou morrendo de saudade de você, de verdade. Você De precisa. verdade. A gente está longe, mas o coração está perto. É, Nos é, vemos só no nosso grupo técnico lá de vez em quando, compartilhando algumas experiências, o que é muito bom. Mas o é contato verdade. físico é indispensável, né? A gente sente saudade. A gente sente saudade e mata assim, né, Letícia? Ô, Coisa coisa boa. boa! Eu quero agradecer Bom te ver, demais. querida. Eu quero agradecer demais hoje essa nossa conversa. Muita gente tem curiosidade sobre psicogenealogia, né? Eu sou apaixonada, acho que minha vida mudou totalmente depois que eu aprendi o caminho sobre a construção da família. E hoje tem uma coisa super especial que a gente vai falar sobre profissão. Então, falar Show. sobre a profissão enquanto enfermeiro, da onde surgiu isso, né? É muito bom para a gente partilhar, porque passando um pouquinho do contexto de nós enfermeiros, Letícia, a gente às vezes se pergunta por que escolheu fazer essa profissão. Por que será que eu escolhi ser enfermeira? E essa pergunta é recorrente porque muitas vezes o trabalho é exaustivo, né? Tu consegue me ouvir bem? Sim, eu consigo. Eu Pronto. tô aqui, vou até pedir desculpa pro pessoal, eu tô acamada, entre aspas. Foi muito providencial essa live, porque eu tô recebendo cuidados, a minha família lá atrás, marido trabalhando, último dia do mês, ó, Vai tava... dar tchau. Família é isso, tem que estar tudo perto, tudo junto, se cuidando. Então é bem interessante, porque nesse momento em que eu tô precisando de cuidados, e a profissão da enfermagem, ela fala muito disso, né, dos cuidados que foram necessários no sistema familiar. Eu fiz até um post no perfil do Psicogenealogia Liz, explicando, porque a gente sabe que nenhuma doença ela é o acaso, ela tem sempre um fundo emocional, e muitas vezes o fundo emocional está vinculado ao transgeracional. E nós estamos vivendo aí um momento de começo de ano muito interessante e marcante para quem é descendente de judeus como eu. Foi a libertação dos prisioneiros em Auschwitz, né? E eu tô aqui com a minha perna direita dolorida, tô com uma hérnia de Hum, disco, tô com a perna direita inflamada, e a gente percebe que eu tô num processo de vagotonia dos movimentos que foram feitos pelo meu sistema familiar, né? Então eu tô reparando esse sistema familiar. Então é muito bom quando a gente consegue olhar para a dor com amor, né? Que é quando a é gente verdade. compreende para o que da enfermidade. É. E isso é um tema para a próxima live também, viu, Letícia? Para a gente trabalhar isso e ampliar um pouco do contexto de saúde, porque muitas vezes as pessoas dizem, eu estou doente, né? E coloca a culpa no processo de adoecimento. E na realidade, o processo de doença, a gente também precisa ser grato por isso, né? Porque ele é uma Lógico. possibilidade de você perceber o que acontece no teu sistema, né? De curar o teu sistema. Então, vamos falar disso também em outro tempo? Vamos. Então, a psicogenealogia, eu gosto de dizer que ela vai muito além de uma ferramenta terapêutica. Ela é para mim, uma filosofia de vida, onde você, a partir dela, como você falou, para aqueles que estão com a alma aberta, não tem como você olhar para a vida com outros olhos, né? Você olha para as situações que te cercam, para as pessoas que te rodeiam, com muito mais misericórdia, né? Que é o propósito divino, que é a miséria de coração, olhar para as misérias do outro. Então, a psicogenealogia é um caminho de autoconhecimento que ninguém faz por nós, nós mesmos fizemos Uhum. o tempo inteiro, né? Então, não dá para transferir para o terapeuta, para o coaching, para o profissional que assessora você, para que esta pessoa faça a compreensão da tua história. Você precisa estar aberto para isso.
E então a psicogenealogia ela é um compêndio de vários conhecimentos, de várias correntes que analisam o ser de forma integral, corpo, mente e alma. E é na corrente que nós somos formadas, né, Larissa? Você trabalha aí, eu trabalho aqui, nós temos colegas, graças a Deus, espalhados pelo mundo inteiro, já somos mais de 4.000 colegas da família evolutiva. Nós analisamos também, então, na psicogenealogia, a nova medicina germânica, são as enfermidades, e toda forma de manifestação do inconsciente familiar. Por exemplo, as tatuagens são uma forma de expressão do inconsciente, elas gritam as dores da alma. Nós analisamos o nosso nome e vamos buscar o para que viemos no nosso sistema familiar. E eu gosto acho que no mundo que nós vivemos hoje, que muitas pessoas têm falta de sentido de viver, né? Estamos vivendo um momento muito difícil, onde pessoas, por qualquer decepção, querem tirar suas vidas, né? É verdade. Eu gosto muito da frase do Viktor Frankl, que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. A gente diz que quem tem um para quê. Então, se nós estamos na nossa família, não é por acaso, né? Tem algo para a gente reparar. O cosmos, para a gente entender quem somos, a gente também precisa entender que estamos inseridos num grande cosmos e que esse mundo tem um sistema de regulagem. Que é essa homeostase. Então, nós, enquanto sistema familiar, enquanto família, enquanto humanidade, nós estamos constantemente buscando evoluir e constantemente buscando o melhor de nós mesmos, buscando reparar aquilo que não foi conseguido. E aí, na psicogenealogia, a gente diz que temos 3 formas de reparação. Pelos filhos, que é a sucessão familiar, né? Onde os nossos filhos vão reparar aquilo que a gente não conseguiu fazer. Através das enfermidades, cá estou eu aqui, revivendo um ciclo de movimento, de migração, de gente que saiu de um país para buscar novas chances, de gente que deixou gente para trás, de gente que perdeu tudo, né? E me deparo num momento que foi o mesmo mês que eles migraram, porque foi janeiro, com as minhas pernas paralisadas, porque a gente acessa biologicamente os ciclos celulares biológicos memorizados. Né? Então, pela enfermidade, nós também somos chamados a atenção para reparar. E pela profissão, né? Que é o que a gente também vai falar hoje, que qual é a profissão que você escolheu e de que forma a sua profissão vem reparar algo no sistema familiar. Mas o mais bonito de tudo é que, além de reparar no teu sistema, a tua família te prepara para que você venha a exercer com plenitude o teu propósito para a humanidade, né? Porque é na tua família que você é preparado. A gente brinca na psicogenealogia, né, Letícia, que é como se a gente recebesse um livro, né? Toma teu livro e segue. É como se fosse uma empresa, gente. Cada vez que nasce alguém na família, nasce como se fosse gerando um funcionário novo. Então, olha, para você ser bem-sucedido, para você seguir esse caminho da família, você precisa tomar essa história da família, né? E é como se fosse um código de empresa que a Letícia está falando para a gente. Então, todos nós que recebemos mandatos, que a Letícia vai já dizer isso também para a gente, e missões nesse processo da família, né? Do desenvolver dessa teia familiar. E uma coisa que você falou, Letícia, que eu sou louca por saúde da criança, você sabe disso. E a gente já partilhou muito de adoecimentos de crianças, né? E que estava relacionado extremamente à relação da família. Então, a gente fala, você vai me corrigir se eu estou equivocada, mas até o 7º ano de vida, boa parte do adoecimento dessa criança está relacionado a algo do sistema, uma manifestação do sistema familiar, né? Ou uma dor, ou um segredo, muitas vezes, né? Porque toda família tem segredo. Eu até partilho aqui que quando eu comecei a estudar sobre psicogenealogia, menina, a família era tudo perfeito, tudo quadradinho, né? E quando a gente começa a estudar, a gente começa a perceber a diferença de comportamento, né? E isso são segredos da família, que muitas vezes é uma coisa pequena, boba, mas que pode ser também uma coisa muito forte, né? Então, cada família tem o seu segredo, né, Letícia? É verdade. A gente diz que a criança até os 7 anos, quando ela manifesta alguma enfermidade ou algum sintoma, ela está manifestando, de certa forma, uma
disfunção, um desequilíbrio do seu sistema familiar. Por quê? Porque até os 7 anos ela não tem um nível de consciência para filtrar os seus conflitos. Uhum. Então, esse grande campo de informação que é o sistema familiar está transcrito em cada célula do corpo dela. E quando essa criança se depara com alguma situação traumática do sistema, ela aciona uma memória epigenética, né? Aquilo que nós carregamos é uma dor que atravessa gerações, que antigamente era considerada lixo no nosso DNA, vocês lembram disso? Que há 12 anos atrás a gente falava que o DNA, o que prestava era algo entre 10% e 12%, que era o nosso código genético, o resto era, entre aspas, lixo. Eu lembro de ter estudado isso na escola. E de ter ficado muito indignada com isso, porque pensei, gente, Deus não pode ser tão perfeito. E dentro de nós a gente ter uma parte do nosso DNA que é lixo. E hoje a gente sabe que é o grande bloco de informações das vivências do nosso sistema familiar. Recentemente, na formação em São Paulo, Larissa, nós fizemos um atendimento na prática do genossociograma, uma colega que é também na área de saúde, porém ela é da microfisioterapia, ela trouxe um caso de uma criança de 4 anos, autista, que não conseguia falar, né? Cujo comportamento, e a gente sempre alerta isso para o terapeuta, observe qual é o comportamento que o autista, ou que a criança, qual é o tique, quais são as expressões que ela traz, porque ela está trazendo essa informação sem filtro. E essa criança, ela pegava a mão da mãe, colocava a mão da mãe na boca e empurrava, né? Era um comportamento repetido. Então, a gente diz na psicogenealogia que nós precisamos exercitar a escuta consciente, que não é necessariamente aquilo que a criança fala em relação ao sintoma que ela sente, mas do ato, do comportamento. E aí nós fomos analisar o genossociograma dela, que a mãe, que é uma buscadora, que está buscando resolver isso para o filho, nos trouxe um genossociograma e nos apresentou numa cadeia de gerações com repetição incesto. Então, veja, nós chegamos ao bisavô desta criança, que teve relações sexuais com a nora, que era a avó, no caso dessa criança, sob uma ameaça de uma arma na boca, tendo desta relação sexual 2 filhos assumidos pelo marido, no caso, filho do pai biológico. Então, olha a confusão. E a gente fala, então, desses segredos, né? Esse é um deles, os segredos do sistema familiar, onde a gente tem uma eleição de um membro do sistema, no caso, essa criança autista, veio para que esse segredo viesse à tona, viesse a ser revelado, né? E esses atos, que eram um contínuo na família, tivessem um basta, né? Então, o ato que a criança faz de trazer a mão da mãe na boca e tirar, provavelmente é a figura imaginária do revólver, da ameaça, né? Durante uma relação sexual, e que causou certamente muita dor, muito problema, muito trauma. Sim. E que desencadeia aí na necessidade de vir alguém no sistema familiar para dizer um basta, né? Que a gente diz que são os sanadores do clã, que é o caso dessa criança autista. E ajudar o processo de ressignificar essa história, né? De compreender também, como você colocou no começo, de compreender quem é essa pessoa que também fez, que teve essa reação em cadeia no sistema, né? Porque a partir dessa compreensão a gente consegue enxergar o que de fato aconteceu para que essa pessoa tivesse esse tipo de comportamento que a gente pode, de uma forma muito ampla, dizer, né, Letícia? Sim, nós temos, então, a gente nunca parte do julgamento, né, da acusação, mas do entendimento. Então, descobrimos que esse senhor, né, no caso o bisavô, ele havia sido violado e havia na árvore também uma homossexualidade escondida, né, não revelada, que acaba se transformando nessa pulsão sexual aí, né, que Freud explica muito bem, de algo que não pode ser vivido, né, em sua plenitude, com discernimento, com amor. Então, ao invés da gente acusar esse homem como vilão da história, a gente vai compreender também quais são as razões desse agressor, porque tá tudo a serviço, né? E se nós temos dentro de nós esse movimento, essa informação epigenética, sob a ótica da física quântica, nós vamos atrair comportamentos nesse sentido.
Então, vamos supor que eu fosse parte dessa família onde há um abusador sexualmente falando, né? Eu posso atrair relacionamentos abusivos sexuais nos meus relacionamentos, ou também posso atrair relacionamentos agressivos e abusivos na minha vida profissional. Tudo isso para quê? Né? Para que eu olhe para os relacionamentos abusivos vividos no meu sistema familiar, para que eu possa ressignificar esse sentimento, reviver, claro, porque se eu não vivo, eu não consigo compreender, e dar um novo significado. Então é algo muito... É um processo, né, Larissa? É um processo. As pessoas muitas vezes dizem que eu quero saber qual é o ato simbólico, como se a psicogenealogia se resumisse em ato simbólico. A psicogenealogia é uma caminhada muito... Até interessante a gente falar, Letícia, que a psicogenealogia ela é formada por com um arcabouço de várias outras ciências, né? Então, não existe uma resposta rápida por esse processo. Mas o que eu acho tão lindo da psicogenealogia é que ela é uma ferramenta que ajuda você a entender o que realmente aconteceu e traz a contribuição de ressignificar. Então, você não vai ficar com aquela memória transgeracional solta, né? Você tem uma possibilidade de contenção daquele processo para que possa ser resolvido, né? Então, até entra numa pergunta que eu já quero te fazer, Letícia. A gente falou sobre essa questão, pode ter sido um trauma, né? Pode ter gerado um trauma, que a gente sempre diz trauma ou drama, mas nesse caso possivelmente seja um trauma. Mas as memórias transgeracionais, que são as memórias repassadas pela família, elas são repassadas, como você disse no começo, através da profissão, através da continuação do filho. Lembra mais um pouco sobre isso pra gente? Então, nós acabamos reparando, né, os dramas que a gente diz assim, que a gente tem na psicogenealogia 3 livros, que não são livros físicos, né? A gente estuda, quando a gente vai olhar e atender um ser humano, nós olhamos 3 blocos de informação. O primeiro bloco de informação é o transgeracional. Então, qual é a história da vida daquela pessoa? O segundo bloco de informação é o projeto sentido gestacional. Então, tudo aquilo que a pessoa viveu no entorno da sua concepção. E esse entorno precisa também ser visto o momento pretérito da concepção. Por quê? Porque tudo aquilo que o pai viveu 9 meses antes da concepção, claro que essa regra não é tão rígida, né? 9 meses. Quer dizer que se ele teve um diagnóstico de câncer com 10 meses antes da minha concepção, eu não vou olhar? Vai olhar. Então, projeto sentido gestacional e as suas vivências. E então, olhando esses 3 blocos, a gente vai olhar a origem dos conflitos. Como é que nós reparamos, né? Nós reparamos através dessas 3 formas: filhos, profissão e enfermidade. Então, a profissão é como se fosse uma pista, é como se fosse um indício para que eu olhasse para as dores do meu sistema familiar. Eu, por exemplo, então, como eu estava falando, puxando o link do que estou vivendo hoje, né? Sou descendente de judeus que foram mortos em câmaras de gás, em Auschwitz, né? Tenho de uma outra parte da família pessoas que vieram de Portugal para colonizar o Brasil. Então, tem na minha família uma injustiça muito grande, porque perderam terra, foram desapropriados, né? Perderam seus bens. Isso é muito injusto quando nós temos, e nós todos somos descendentes da guerra, porque 1944 é ali, né? Minha mãe nasceu em 46, então nós temos aí, nós somos a 2ª ou 3ª geração das pessoas que vivenciaram a guerra. E então essas memórias estão muito presentes em nós. E aí nasce no sistema familiar uma advogada, como eu sou, para olhar para as injustiças desse sistema. E eu tenho mais outras 3 primas, né? Primos, entre homens e mulheres, advogados. Então a gente percebe que no meu sistema familiar houve muita injustiça para que nascesse um advogado. Então é uma forma de olhar para os conflitos do sistema familiar. Fazendo um elo para a enfermagem, que é o que a gente veio conversar aqui hoje, né? A gente vai perguntar, tá, mas por que então que eu resolvi ser enfermeiro, né? O que eu estou reparando? A quem eu estou reparando? Porque 100% da profissão ela é reparatória. Mas é muito bom que ela seja reparatória, porque a partir do momento que surge no sistema familiar a necessidade de um enfermeiro, a humanidade se beneficia, né? Porque o enfermeiro não vem para cuidar das pessoas da própria família, propriamente dito. Ela vai servir ao todo um sistema. Vai estender a sociedade, né?
É. Então, o que acontece? Quando a gente olha especificamente a profissão de enfermeiro, nós vamos olhar o que essa família viveu no sentido de cuidados, onde houve falta de cuidados, ausência de cuidados, como foi a participação da figura materna nesse sistema familiar, né? Porque a gente diz que a enfermagem e a medicina propriamente dita também são profissões de reparação da figura feminina, né? Então eu poderia olhar uma situação propriamente dita de uma mulher que teve um filho e que ela não teve o socorro eficaz para que ela sobrevivesse a um parto, né? Ou ela não teve o suporte médico ou da área de saúde para que ela pudesse sobreviver a uma determinada situação. Nasce na família uma pessoa com esta vocação profissional. Para quê? Porque o nosso cérebro reptiliano nos protege. Nessa família, ninguém mais vai morrer por falta de assistência médica ou por falta de cuidado. Ou vamos lá, tinha alguém na minha família que estava no hospital e por conta de tomar uma medicação que foi administrada errada, essa pessoa teve um choque anafilático e morreu. Nasce um enfermeiro, né, que é a pessoa dos cuidados, que é a pessoa que checa se a medicação está correta, que vai lá, que dá um carinho, que dá um aconchego, né, que de certa forma faz um papel de mãe no hospital, né? Eu mesmo estive com meu pai durante muito tempo numa UTI humanizada e os enfermeiros fizeram toda a diferença. Fizeram a gente se sentir mais confortável, é como se eles dessem um colinho, um sorriso, né, um aconchego. Então é uma função materna. Então eu perguntaria para os enfermeiros que estão nos assistindo como são as relações na tua família em relação à figura materna. Houve alguma mãe que foi ausente, que não deu cuidado, ou que não pôde dar cuidado, ou que faleceu e que deixou uma criança sem cuidados? Houve algum evento na tua família onde alguém sofreu alguma enfermidade e precisou de cuidados e não teve? Que há, então, uma necessidade do clã de vir um reparador que é um profissional na área de saúde, de enfermagem, e eu vi que tem alguém aqui que pergunta se faz diferença entre ser técnico de enfermagem ou enfermeiro. Não, não faz diferença, né? O fato é de que ele está trabalhando com a parte de saúde e ele exerce uma função materna, que é a mãe, ela tem a obrigação de cuidar dentro de casa, de cuidar do colo, do aconchego, da proteção dentro de casa. E o pai, ele tem essa função de proteção fora de casa, é um movimento externo, né? Então, essa profissão dos cuidados, essa profissão do carinho, do acalento, da administração de medicamentos, é uma profissão de reparação materna. E o interessante, Letícia, para quem não tem tanta vivência na psicogenealogia, é que essas memórias, elas não são passadas somente por fala, né? Eu gosto de enfatizar isso porque quando eu falo de repasse de memórias, algumas pessoas lembram do repasse de contar histórias e não é isso, né? Não é só isso. O repasse é uma forma tão bonita feita pela própria genética, né? Teve até um americano neurocientista, eu esqueço o nome dele de vez em quando, mas ele visualizou imagens radiografadas, né, do sistema nervoso central, da mente, e ele via que pessoas que tinham ido para a Segunda Guerra Mundial tinham imagens semelhantes, e as pessoas nem tinham convivência sobre isso. Então, são memórias que são repassadas através da nossa de células, né? Que a Letícia falou. Sim. Bem. Sim, então a gente... o Hammer nos traz um pouco dessa capacidade de explicar como é que essas memórias são transcritas, né? O professor Salomão Celan também sempre fala que nós somos emoção. Então, a emoção programa e só a emoção desprograma. Então, tudo aquilo que nós vivemos sob emoção é registrado no nosso DNA, epigeneticamente. Então, basta a gente imaginar alguma situação que vivemos de forma dramática ou com forte emoção, nós vamos lembrar algo associado a ela. Por exemplo, o acidente das Torres Gêmeas, né? Cada um de nós estava num determinado momento, assistindo determinadas coisas, trabalhando ou não, comendo alguma coisa. Então, quando a gente vive uma emoção dramática,
sob forte impacto emocional, nós transcrevemos o entorno. Então, vamos supor que eu estava ali na época das Torres Gêmeas, estava comendo um bauru, né, com bacon. Automaticamente a carne, o bacon, o cheiro do ovo, o ketchup que estava ali, eu vou associar a essa memória traumática. E todos esses componentes, quando eu me deparar com alguma situação de ameaça que me faça reviver essa história dramática, o meu corpo vai manifestar uma espécie de reação, né? Porque ele reconhece a mesma emoção e aciona os agentes que poderiam ser programantes de uma eventual alergia, né? E boa parte da programação, e a boa parte da programação, ela vem do inconsciente, né? Esse processo pode ser que nem seja consciente. Você viver uma emoção, fazer essa ligação, mas ele é inconsciente. O inconsciente, ele tenta proteger de qualquer forma esse abalo emocional. Então, de alguma forma, o inconsciente protege essa informação e você nem associa, mas ele sabe muito bem o que está fazendo, né? A gente fala que ele é o principal piloto do carro. Por isso que a gente diz que as alergias não existem, né? Guardadas as ressalvas, porque, na verdade, quando você se depara com um agente alergênico, você sabe que o teu inconsciente, que ele é um banco de dados muito rápido, muito mais rápido do que o consciente, ele está varrendo uma porção de informações para ver até que ponto aquele agente, né, de alguma forma, em algum momento da tua caminhada existencial, quer seja na tua existência, na existência dos teus pais ou dos teus avós, ele esteve em contato com o teu sistema e causou algum tipo de dano. Agora, o que é mais interessante, Larissa, eu fiz uma live esses dias sobre, a gente tem estudado muito isso na psicogenealogia, a questão da doação de órgãos, né? E já existem médicos relatando a alteração comportamental de pessoas que recebem um órgão. E as pessoas que recebem o órgão, elas trazem à sua memória, ao seu inconsciente, memórias do doador, né? Então, veja, não é só na mente que está transcrito a memória, está, como você bem falou, é na célula, né? E quando você recebe um órgão, quando você recebe sangue, você recebe também um bloco de informações, né? Então, tudo é memória, tudo é informação. E também não é por acaso que você está recebendo a informação daquela determinada pessoa que está te doando um órgão, né? A gente diz na psicogenealogia que certamente os programas, o programa familiar, o sistêmico, é compatível. Tem coisas que precisam ser confrontadas entre si, né? Letícia, aqui no Ceará, rodou um filme, eu não sei se chegou aí no Sul, que é um filme chamado Quando Bate o Coração. Fala de um transplante, de uma pessoa que foi transplantada. E ele começou a ter comportamentos da pessoa que doou o coração, né? E ele já fala sobre esse processo de forma tão ainda subjetiva, mas já fala desse repasse desse comportamento. Então, é como você disse, não é só por memórias faladas em mente, através também de cada função da célula, esse processo é repassado. Letícia, tem uma pessoa que perguntou aqui sobre a figura da mãe, né? Pediu para enfatizar sobre, ela está falando aqui a Maristela. Na psicanálise, não precisa ser a mãe ou o pai para fazer a função. Aí ela pede para falar da mãe boa e da mãe má. Não sei se tu consegue compreender. Bom, a gente diz em psicogenealogia, agora eu achei. A gente diz em psicogenealogia que nós temos um movimento yin e um movimento yang, né? Eu posso ter um pai exercendo a função mãe e eu posso ter uma mãe exercendo uma função pai. De qualquer forma, se eu tenho um pai exercendo uma função mãe, é porque esse espaço ficou vago, né? Ou uma mãe que teve que exercer os dois papéis, pai e mãe, e ela exerce os dois papéis porque a função pai, né, não estava presente. Aqui entendendo que a gente não está falando da questão do gênero. Sim. Então, o que acontece? Nós temos um movimento do próprio óvulo e do espermatozoide. O espermatozoide é um movimento que vai de dentro para fora do corpo do homem. Então, todo movimento masculino, ele é um movimento de dentro do corpo para fora, de dentro da casa para fora, de dentro da família para fora. Então, a função pai em psicogenealogia, ela é uma função de proteção externa.
Então, quando a gente tem algum conflito profissional, algum problema de dinheiro, prosperidade, a gente vai buscar essa falta de potência dessa energia paterna, de função paterna, um movimento de dentro para fora, que é um movimento de força, que é o movimento do espermatozoide. E quando nós vamos buscar um movimento interno, que é um movimento mais emocional, quando a gente fala de água, né? A mãe é água, a gente entra na cabala, a gente estuda as letras os números, os nomes, a gente sabe que Deus separou as águas de cima, as águas de baixo, então água é emoção, a água é mãe, útero, a primeira casa que a gente tem, e a mãe, então, ela exerce essa função de proteção interna. Tanto que, quando uma criança, por exemplo, ela é violada dentro de casa pelo pai, a criança fica, na maioria das vezes, com raiva da mãe. Por quê? Porque a mãe é quem deveria fazer a proteção dentro de casa. E muitas vezes há uma anuência ou uma conivência dessa mãe, Sim. que às vezes não consegue se colocar na frente desse pai abusivo, né? Que abusa os filhos dentro de casa. Então, qual é a nossa função enquanto psicogenealogistas? Não é rotular uma mãe de mãe boa ou má, né? Porque não existe uma mãe tóxica, né? Uma mãe sempre quer o melhor do seu filho, porém ela dá aquilo que recebeu. Então, quando a gente tem aí uma mulher exercendo de uma forma desequilibrada ou ausente o papel de mãe, é porque ela também não recebeu. Nosso papel enquanto terapeutas, é fazer olhar para essa mulher que às vezes, de repente, perdeu a mãe muito jovem, ou foi abandonada, ou foi levada para adoção, e ela não tem essa referência da proteção, da figura materna, do cuidado que ela deveria ter, e por isso muitas vezes não sabe dar. Né? Então, a gente não julga, aquilo que você falou no outro exemplo, cabe aqui, a gente não julga, não existe uma pessoa que nasceu para ser má. Ela apenas reverbera aquilo que ela viveu, que ela recebeu. Cabe a gente, então, olhar com amor para essa pessoa e entender os motivos pelos quais fazem com que ela reaja dessa forma. Porque ninguém dá o que não recebeu. Eu não sei se eu respondi. Mas ficou claro. Eu acho que na certa ela queria saber um pouco sobre essa característica da mãe, né? Eu sempre falo isso, até brinco com os meus amigos. Os meus pais têm, logicamente, muito amor por eles, mas eu brinco assim, eu não sou nem louca de brincar com os meus pais, né? Que é o rosto do sucesso e o rosto do dinheiro. Então eu não quero de nenhuma forma ter esse tipo de coisa. Então, eu sempre brinco com isso, né? De dizer que realmente eles têm essa característica da segurança, da proteção. É por isso que quando eu ministro aula de saúde da criança, eu sempre falo, reconheça a família, que é tão importante quanto cuidar da criança, reconhecer a família e sem julgamento, né? Porque o que a Letícia falou é fundamental. Não tem como você julgar algo que não foi recebido. Então, a mãe não consegue ser afetiva, né? Ser aquela mãe que abraça, que demonstra um sentimento se ela não recebeu isso. Então, a família é um emaranhado que a gente não sabe se nunca vai conseguir fechar todos os códigos da família, mas é uma busca constante. Letícia, vamos falar. Eu acho que todo mundo deve estar curioso para saber uma coisa. A gente já falou de psicogenealogia, o que era. Falamos por que da escolha de ser enfermeiro relacionado à função ou à figura da mãe, de alguma forma. Houve nessa história da família uma mãe que, por algum motivo, não precisou de cuidado, não houve, ou então uma mãe que não conseguiu cuidar do filho, né? Mas como é que as pessoas conseguem... Ou um acontecimento propriamente dito, né, Larissa? Por exemplo... Vamos supor que a gente estivesse num navio de imigração e nesse navio de imigração, nós estamos vivendo isso na China hoje, né? Sim. Com esse vírus. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão enfermando, estão carentes de cuidados. Então, quando nós temos na história do nosso sistema familiar um evento traumático, como a morte de alguém, por falta de cuidados, né? Ou, na nossa análise, por falta de cuidados, vai haver uma necessidade de nascer no sistema familiar alguém para reparar essa falta. Né? E aí ele vem na profissão adequada, que no caso aqui a gente está falando do enfermeiro. Né?
Isso é uma dúvida muito comum dos enfermeiros. E uma vez uma enfermeira me perguntou, mas eu não tive. Minha relação com minha mãe sempre foi muito boa, muito tranquila. Mas na psicogenealogia a gente estuda mais antepassados, né? Porque imaginar que cada pessoa tem um pai e uma mãe, mas tem aí mais 4 avós. Então tem muita história para descobrir. E aí, Letícia, eu quero te pedir para ajudar o povo a clarear a cabeça. Como é que vai fazer, iniciar essa busca, né? Por onde começa? É através do nosso genossociograma, né? Isso. Inicialmente, a gente começa buscando os dados da nossa história familiar. E a gente sabe que muita gente vai dizer que não tem a informação, né? Porque é difícil, porque a família é fechada, não tem acesso e tudo mais. Mas, bom, em primeiro lugar, partindo do pressuposto de que cada célula do nosso corpo tem a informação que a gente necessita, e nós temos várias formas de acessar essa informação, né? Na psicogenealogia mesmo, a gente trabalha várias técnicas para acessar. Então, você individualmente pode trazer essas informações, sem necessariamente que a gente trabalhe com hipnose. Existem várias formas de você acessar essa informação. Se você estiver conectado com a sincronicidade do que vai acontecer com você, você vai começar a fechar o quebra-cabeça. E é incrível como chega todas as informações, né? A partir do momento que você se abre, minha gente, por experiência própria, tudo vai chegando e você vai só administrando as informações. Mas você precisa estar aberto para isso, porque muitas vezes o inconsciente, ele fecha esse desejo seu. Eu lembro que na minha formação de psicogenealogia, só um parênteses aqui, Letícia, para contar essa história. No segundo módulo, eu senti uma dor de cabeça incrível para ir para o segundo módulo. Acho que a Letícia lembra disso, né? E a Letícia me falou, coloca uma compressa gelada. Porque muitas vezes é o teu processo, né, de inconsciente travando esse processo de busca. Por quê? Por medo. Será que realmente você vai descobrir? Será que você tem condição de receber essa informação? E, gente, essa memória do inconsciente, muitas vezes ele nos coloca como uma criança com medo dessas informações. E quando a gente se sente aberto para tudo isso, as informações vão chegar mesmo. Letícia, na última oficina que eu fiz aqui em Fortaleza, teve participantes que quase desistiram de ir. Teve participante que teve dor de barriga, não conseguia dormir. E quando eu cheguei, a primeira coisa que eu disse, quem passou mal ontem? Aí todo mundo ficou olhando assim pra mim, né? Como é que você sabe disso? Parece como é que você adivinhou? Não tem carta, gente. Isso é uma vivência. É super normal, né? É porque o nosso inconsciente, né? Ele é quântico, ele não tem presente, passado e futuro. E ele capta a informação muito antes do teu consciente tomar consciência daquele movimento que você está vivendo. Então, o que acontece? A sincronicidade atua. Então, para a gente montar um genossociograma, a gente precisa de dados, né? A gente precisa mergulhar na nossa história familiar, a gente precisa saber quais foram os eventos traumáticos, ou as conquistas também, formações, perdas, rupturas, viagens, abandonos, separações, tudo aquilo que aconteceu. A gente diz que a psicogenealogia, ela, para ser bem analisada, você precisa trazer um pouco de sociologia, um pouco de antropologia. Então, recentemente tem uma colega que trouxe um assunto, ela está aqui, a Denise, ela botou, eu estou atendendo uma paciente que eu não me lembro se ela é tcheca, de algum lugar, né? Então, eu comentei com o pessoal, olha, deem uma olhada na história desse povo, qual foi a imigração, o que esse povo viveu, quais foram as tomadas de território. Por quê? Porque é uma mulher de 66 anos que está muito próxima dessas vivências. Então, o nosso inconsciente, muitas vezes não compreendendo, a linguagem dele é lúdica, ele traz através de sonhos, né, psicoses, as esquizofrenias. A própria Françoise Douto dizia que são necessárias 3 gerações para nascer um esquizofrênico. Então, essas informações todas, elas são muito úteis para a gente montar um genossociograma. O psicogenealogista sempre vai acolher a pessoa que tem coisas estranhas para dizer. A gente adora isso. A gente adora estranhos. Adoro estranhos. Eu vejo quem gosta de caveira, né? Porque a gente sabe que também é uma coisa. E todo mundo acha estranho. Ai, meu Deus, fulano gosta de caveira. Isso assim, tá tudo bem com ele. Tá tudo bem. Isso mesmo. Então a gente vai analisando. Primeiro, com as informações que nós temos, nós vamos montando a árvore. Eu não tenho informação.
muitas vezes, com o mapa do corpo, né, nós temos tatuagens, nós temos forma de fisionomia de rosto, nós conseguimos também falar um pouquinho do perfil da pessoa, né, do comportamento, da comunicação não verbal. Nós também, no desenho do genossociograma, né, então a gente pede para a pessoa desenhar no papel a sua família, a partir da análise desse desenho, que é uma análise técnica, é a grafologia aplicada ao genossociograma, nós conseguimos também traçar um perfil comportamental, se a pessoa está mais no mundo da espiritualidade, no mundo das ideias, no mundo físico, material, se vive mais no passado, se vive mais no futuro. Então a gente tem condições de fazer toda essa análise, né? Nós temos a árvore sensitiva, que é maravilhosa, que você vai caminhando na genealogia, vai trazendo informações de vivências dos seus antepassados. Eu tive colega que já trouxe frase, que trouxe memória, que trouxe nome dos antepassados, que sequer sabia e depois foi confirmar, realmente batia informação. Tem muitas formas de montar a sua árvore familiar. É incrível. É muito lindo. É muito lindo. Letícia, tem uma pessoa falando aqui, a Jéssica, né? Isso. A Jéssica, ó. Ela confirma, nossa, que interessante. Né? Ela tá dizendo... ela confirma que é técnica de enfermagem. A bisa dela veio imigrante da Itália, viu os filhos morrer por falta de cuidados e também faleceu doente sem cuidados. E sem saber disso, ela hoje é técnica de enfermagem, né? Interessante. Isso. Então, assim, isso é bem importante a gente falar para a Jéssica e para quem está nos ouvindo, né? Que quando a profissão ela é reparadora, no caso dessa, né? A gente vem como uma vocação de atender pessoas, mas muitas vezes a gente não ganha dinheiro, ou a gente não é feliz naquilo que faz. Então, quando a profissão é um mandato, que é o caso da Jéssica, que ela já trouxe a consciência, a história, muitas vezes a gente trava nesse exercício da profissão, sabe? É uma caminhada travada, é uma caminhada que não flui, que não ganha dinheiro, que não é feliz. Por quê? Porque a gente precisa despertar realmente para um propósito maior. Quando você olha para isso e entende as dores que estão por trás desse mecanismo, você desbloqueia e você consegue viver uma vida próspera, né? Muitas vezes fazendo a mesma coisa, mas com uma outra energia. Você passa a gerar uma outra energia, né? Então é muito importante. Isso aconteceu comigo. Eu passava por um processo na enfermagem, antes de fazer a formação de psicogenealogia, que realmente era me encontrar dentro do processo da enfermagem. O que de fato eu gosto de fazer, né? Sempre escutei, você é uma boa enfermeira, mas será que é isso mesmo que eu quero fazer a vida toda? E, gente, depois que eu fiz a formação, que eu montei o meu sistema, que eu olhei com muito amor pro meu sistema, floresceu. E aí eu tô aqui hoje cuidando de enfermeiros, enfermeira de enfermeiros, né? Olha, e que missão difícil que me botaram para fazer. Mas eu estou aqui amando e me dá brilho no olho. E hoje está na sexta-feira conversando com a Letícia sobre isso. Então que é olhar lindo. A árvore. Eu trouxe um livro. Eu adoro ler, né? Então, quando a Larissa me convidou para falar sobre esse assunto, que eu amei, semana que vem, inclusive, a gente vai ter a Semana da Psicogenealogia. Eu tenho um livro que eu já li há muito tempo atrás, chama Roda da Vida. Ai, que legal! Esse livro é da Elizabeth Kubler-Ross. Ela é um livro biográfico, né? Ela é médica, então trabalha na área de saúde. E ela era uma trigêmea. E ela conta um pouquinho da história do propósito de vida, né? Porque quando a gente fala de profissão, a gente fala de sentido do para que eu vim, a gente fala de propósito. Sim. E ela traz algumas lições muito bonitas. Então, não é um livro de psicogenealogia, mas a minha alma pediu para trazer esse livro para mostrar para vocês. Depois eu mando para lá. Um print, é um livro delicioso, com muita lição de vida, de que a gente sempre encontra um propósito para o lugar onde nós somos colocados, está tudo certo, nunca está errado, e a gente precisa sempre olhar para situações de dor, né, para situações difíceis que a gente passa como oportunidade de crescimento, de amadurecimento. Então, Elizabeth traz isso, ele é escrito, o prólogo é do Brian Weiss, então, super top aqui, recomendo. Pois manda a foto pra gente, para eu postar aqui nos stories pro povo depois. Letícia, vamos só fazer mais uma contribuição com a Jéssica, que ela falou que realmente
não é feliz na profissão e parece que está fora de missão. Jéssica, é isso mesmo. Calma e tá tudo bem. Por quê? Eu sei que às vezes incomoda esse sentimento negativo, mas é construir essa história da família, cuidar realmente com muito amor e observar o que isso quer dizer para você. Quando você fizer o feeling do sentido da tua profissão dentro do contexto da família, olha, floresce. Ou floresce de vez, ou então você muda. Não tem problema. Sim. Também. Olha só que interessante. Para Jéssica, uma dica, ela fala que a avó perdeu 2 filhos na imigração. Gente, vamos parar para pensar. Vamos fazer um exercício de imaginação. Vocês imaginem 45, 60 dias dentro de um navio, gente diferente, dificuldade de higiene, alimentação, doença, enfermidade, uma mulher que perdeu filhos. Aonde eram colocados esses filhos mortos? Jogados ao mar. Então, o que acontece? Imagine você já ter que processar a dor de todas as diferenças, das expectativas, de deixar uma terra para trás, de entrar num navio com gente diferente, com promessas, expectativas de que poderia acontecer e que de fato não era o que aconteceu. Lidar com enfermidades, lidar com a falta de possibilidade de dar um remédio para o teu filho, de ver teu filho chorar de febre, de dor e morrer por conta disso. E a partir do momento do falecimento, ter que jogar um corpo no mar, que tem várias histórias nesse sentido. E muitas vezes esses corpos, essas almas, elas precisam ser olhadas, elas precisam ser acolhidas, elas precisam de um lugar. Então, essa necessidade de você ser enfermeira, ela vem para olhar para a dor da tua bisavó, que era imigrante, mas também para olhar para essas almas que muitas vezes não foram olhadas, que não tem um lugar, que não tem um túmulo, que não são lembradas, mas que são espíritos, que são almas que estão aí muitas vezes travando um movimento fluido, né, da vida do sistema familiar. Então, eu diria assim que a Larissa conhece muito bem, acho que vale a pena de repente você fazer uma live sobre isso, dos atos simbólicos aí para o enterro das crianças, para dar um lugar, né? A gente tem estratégias muito bonitas aí para dar uma pacificada no sistema familiar. Jéssica, depois chama a gente no direct, tá certo? Que a gente pode te ajudar mais nesse processo, tá? O intuito da nossa missão como psicogenealogista é esse, né, Letícia? A gente foge realmente do que é o script. Então, a gente começa de uma coisa e o universo, Deus nos leva para outro processo para ajudar. E assim é um psicogenealogista. É uma missão linda, gente. Pense numa formação maravilhosa. Então, já digo a você que a próxima semana, a Letícia já mencionou, vai começar a Semana da Psicogenealogia. E não perca um minuto disso, porque é muito interessante essas informações. E a Letícia vai acontecer aonde, Letícia? Fala aí um pouquinho pra gente. Então, a gente vai ter uma plataforma, a gente está convidando todo mundo para se inscrever no www.institutolis.com.br/inscrição. E lá nesse canal a gente também dá algumas aulas específicas, como foi uma análise do genossociograma da Frida Kahlo, né? A Frida Kahlo, todo mundo conhece, uma mulher sofrida e ela não conseguiu levar as gestações até o final. Então a gente, como não dá para colocar tudo no Instagram e é uma aula grande, a gente acabou dando para o pessoal que se inscreve no nosso canal. Então quem se inscrever lá vai receber um link para uma plataforma e a gente vai ter semana que vem a Semana da Psicogenealogia, vai ser ao vivo comigo e eu vou ensinar um pouquinho, principalmente desse momento que eu estou vivendo, que a gente está vivendo, dessa questão dos antepassados, de memórias epigenéticas, de que forma isso afeta na parte financeira, na parte amorosa, na saúde das pessoas, né? E como você pode construir a sua árvore genealógica, né? Então a gente vai... um pouquinho da formação que a gente partilha com todos, né? Para que você, a partir do pequeno entendimento que você tem já desse movimento todo, você já consegue ter um outro olhar para a tua vida. Eu tenho muitos testemunhos de pessoas de que, pelos simples posts do Instagram, a pessoa já fez uma mudança gigante na vida, assim, no sentido de olhar a vida com outros olhos, né? Então a ideia é essa. A ideia é partilhar um pouquinho da psicogenealogia.
E no ano passado, Letícia, eu ministrei uma oficina aqui em Fortaleza de psicogenealogia. Acho que você deve ter lembrado. Se lembrar um pouquinho. Lembro. E esse ano eu vou fazer novamente, né? Vai ser em março, eu não lembro da data aqui ainda, mas com certeza eu vou postar aqui para vocês. Quem quiser, quem tiver interesse de participar. Gente, é uma vivência linda. Mais do que qualquer olhar para a profissão, para o seu sucesso, para o dinheiro, é olhar para o sistema familiar e de lá é o seu mapa do tesouro, né? Até uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu quero descobrir, Larissa, é o mapa do tesouro, pois então olhe para o seu sistema familiar, porque lá é que você vai descobrir o mapa do tesouro, a possibilidade até de você saber o período que você vai achar esse mapa, porque ainda tem o período de acontecimentos. O Jodorowsky diz assim, que a nossa árvore familiar, ele é o nosso mapa do tesouro ou a nossa armadilha mortal. E é bem isso, né? Por quê? Por que você tem que olhar para o mapa do tesouro? Por que você tem que ir num workshop como esse? Porque, como dizia o Jung, se você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a tua vida e você vai chamar isso de destino. Então, antes que você seja refém das armadilhas do teu inconsciente, que está tudo lá te direcionando e conduzindo a tua vida, vai olhar para a tua história, vai olhar para as travas, vai olhar para onde te bloqueia, vai olhar por que você não é feliz em algumas áreas da tua vida. E num workshop como esse, às vezes você tem um resultado de 3, 4, 5, 10 sessões de terapia. Não substitui, por óbvio, mas ela é uma ferramenta muito potente de autoconhecimento. Então, convido a todos que estão aí na região da Larissa que participem desse workshop, que é lindo, que tem muitas técnicas, né? Não só de palestra, mas árvore sensitiva, caminhada holográfica. A gente tem muita coisa bacana para partilhar com quem estiver aberto aí para entender para que veio. Meditação, hipnose, né? Às vezes o povo tem medo de hipnose, mas não tem nada de ter medo. Depois a gente faz outra live de hipnose também falando isso. E alguns atos simbólicos também eu faço no workshop, né? Para realmente possibilitar esse processo de amar a árvore, né? De olhar com tanto amor. E tudo que acontece na árvore, né? Acontece por amor, né? Então as memórias são repassadas por amor, por você. O mais difícil que isso seja perceber na primeira resposta, mas as memórias são repassadas por amor. Letícia, eu tô sem horário aqui, mas eu quero dizer uma coisa, eu quero agradecer imensamente por esse dia, né, por esse período, né? Muitas pessoas acompanharam aqui a gente constantemente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui, porque a Letícia também precisa descansar, tendo em vista que, como eu sou enfermeira, eu preciso cuidar da minha formadora também, né? Não posso passar. Eu tô aqui nessa cadeira que eu reclino, ó, e minha hérnia não fica tão compactada, mas eu tô me cuidando, tô achando, assim, pra mim tá sendo um descanso ficar com vocês hoje, tô adorando. Ai, que maravilha. Pela família, me botaram de castigo aqui, fizeram me cuidar. E aí a própria Elizabeth diz que muitas vezes você fica acamado para aprender a ser cuidado, né? A gente tem muito essa coisa de muito forte, né? Que não precisa de ninguém. Às vezes a vida te mostra que você precisa ser cuidado, que é bom ser cuidado. É verdade. Né? Então aproveita. Eu passei por essa experiência. Enfermeiro sempre pensa no cuidar, mas ele nunca pensa nesse processo de autocuidado. É um desafio que eu também tenho com esses enfermeiros, por isso que me titulo assim, enfermeira de enfermeiros, que vai desde o processo da educação até o cuidado. Porque a gente não se reconhece como necessário esse cuidado. E a gente só consegue cuidar de alguém se a gente estiver bem cuidado também, né? Então com certeza. É fundamental realmente a gente se cuidar. Gente, eu quero agradecer demais a Letícia, dizer que melhoras nesse processo, que eu sei que já vai passar, né? Que tudo que acontece por um motivo, a gente sabe que a sincronia vem para isso. E agradeço demais. A gente vai ter a Letícia em outras lives, não vai, Letícia? Opa! Quem sabe aí, né? A gente já tentou fazer um grupo. O ano passado não deu certo, mas 2020 está por aí. Quem sabe no segundo semestre o pessoal pergunta: tem alguém aqui no Nordeste? Eu sempre falo: tem a Larissa. Tá lá, procura ela. Né? Porque a Larissa sozinha não faz verão. Então, quem sabe aí a Larissa consegue reunir um monte de gente em prol da psicogenealogia, né? Cada vez mais buscando conhecimento nos workshops, nas palestras, não só na formação, né?
Isso. Uma palestra de um psicogenealogista, um movimento de um psicogenealogista já ajuda bastante. Muito. Cuida do corpo, como os enfermeiros que estão aí nos assistindo, mas cuida da alma também, da alma familiar, né? E a gente sabe que a partir de lá é que vem a cura sistêmica. Querida, obrigada pela oportunidade, amei estar com você. Um ótimo final de semana para todos vocês, né? Com muita paz no coração. Convidando a todos para estarem conosco na jornada da psicogenealogia evolutiva. Sim. Querendo saber mais, tem a nossa página. Na página da Larissa, a gente vai pensar aqui em coisas maravilhosas para conversar com vocês. Aceitamos dicas, sim, né? Quem sabe aí faz uma votação, o que a galera quer ouvir. E a gente vem para bater um papo, que é sempre muito bom. Depois a gente vai fazer uma só sobre mente do bebê, viu, Letícia? Aquela que a gente já fez ano passado, que todo mundo ainda me pergunta sobre esse processo. Eu disse, calma, que eu só posso falar com a Letícia. Você tem que chamar junto a Letícia. E é lindo. A gente vai falar de dente, fala dos dentinhos, né? Que inclusive os dentes, as cáries são conflitos ativos. Por que um dentinho eventualmente não vem? Por que ele demora para cair? Né? Fala da mente, da formação da mente. É um assunto maravilhoso. Estou indo para Caxias semana que vem para fazer esse workshop que eu fiz em Sinop. E quem sabe a gente leva ele aí para o Nordeste também. Vamos trazer para Fortaleza esse ano. Vamos trabalhar para isso, viu, gente? Bora. Vamos trazer a Letícia para Fortaleza, vocês vão amar. É um conteúdo encantador e a Letícia também é uma pessoa que tem muito fundamento para falar sobre isso. Você, olha, numa live dessa, eu não sei nem quanto tempo a gente já passou, mas com certeza já foi muito tempo, porque a gente se perde em tanto assunto gostoso de falar, né, Letícia? Sim, uma delícia. A gente se sente em casa e é sempre muito bom falar com quem já está no mesmo movimento. Querida, um beijo no teu coração, continua tocando as almas dos enfermeiros aí, que tenho certeza que com essa mentora maravilhosa aí que você é um caminho de muito amor e harmonia no coletivo. É verdade. Pois muito obrigada e um beijo, até mais. Beijo!